Olá, tudo bem? Vamos falar hoje a respeito da subtração de números naturais. Então acompanhe comigo. A primeira ideia que nós temos a respeito dos números naturais e sua subtração é exatamente o que? Tirar uma quantidade de outra. Tirar, retirar, diminuir. Então nós temos aqui o seguinte exemplo. Norberto tem R$ 227 e vai comprar uma calça como esta que está aqui do nosso lado, né? Que custa R$ 65. Com quantos reais ele vai ficar? Então, para saber, tá, com quantos reais vai ficar, é necessário fazer o quê? Retirar R$ 65 do valor total que corresponde a 227. Para isso, uma das alternativas é nós utilizarmos o algoritmo da subtração, que consiste em quê? Em nós colocarmos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Lembrando que o maior número da subtração é chamado minuendo. Depois o subtraendo e o resultado, corresponde à diferença ou ao resto. Então, fazendo aqui a retirada de 7, você retira 5, fica com 2. O 2 aqui, ele é menor que o 6, portanto eu tenho que emprestar para formar 12. 12 menos 6 dá 6. E esse 2 aqui, como emprestei, fica valendo apenas de 1. Portanto, 227 menos 65 me dá como resposta R$ 162. Ou seja, Norberto vai ficar com R$ 162 após a compra dessa calça. Tá? Lembrando que, no caso, nós temos aqui, olha, 2 centenas, 2 dezenas e 1 centena e 12 dezenas. Portanto, tá? Eu preciso sempre lembrar que o nosso sistema ele é posicional. Então, nós temos a menor unidade, unidade simples, dezena e centena, ok? Mas aqui, ó, nós temos a segunda ideia, né? Associada à subtração, que é exatamente completar quantidades, tá? Completar quantidades. Então, Júlio tem R$ 359. Quanto falta para ele poder comprar esse televisor? Olha só, o televisor custa R$ 600. R$ 600. Então, eu preciso calcular quanto falta para completar R$ 600. Para isso, eu utilizo o algoritmo usual, né, onde eu escrevo unidade, dezena e centena. Então, eu tenho aqui 600 menos 359, que é o valor que o Júlio tem. Quando eu faço a subtração de 600 por 359, eu estou verificando quantos falta para completar o valor da minha televisão. Então, o zero aqui ele é menor que 9, então vou emprestar, fica valendo de 10, menos 9 dá 1. Este outro zero, que estava valendo de 10, fica valendo de 9, menos 5 dá 4. E o 6, como eu emprestei aqui para o lado, fica valendo de 5. 5 menos 3 dá 2. Portanto, Júlio precisa de R$ 241 para poder comprar o televisor. Olha só, a subtração também nos dá a ideia de completar quantidade, verificar quanto falta. Lembrando que eu posso decompor esses números, tá certo? 600 menos 300 dá 300, o 300 aqui menos 50 dá 250 e o 250 menos 9 vai me dar 241. Portanto, eu posso fazer a subtração através do algoritmo da decomposição. Além do que, né, eu posso observar o seguinte, olha, se eu somar, olha a operação inversa, se eu somar 359, que era o valor que o Júlio tinha, com o valor que eu encontrei, que é 241, que corresponde ao que faltava, nós vamos encontrar o valor total do televisor, que é exatamente R$ 600, ok? Então vamos ficar atento exatamente com essa situação que nós temos a respeito da operação inversa. E aqui nós temos a terceira ideia, que é a ideia de comparar as quantidades. A subtração, ela nos permite comparar exatamente a quantidade entre os valores aqui. Então, observe bem aqui.
podemos comparar duas quantidades perguntando quanto uma delas tem a mais ou a menos do que a outra. Ou ainda, qual a diferença. Então, esse termo diferença na matemática vai indicar a ideia de subtração, ok? Então, acompanhe o exemplo aqui. Felipe tem 1.278 pontos, o Jorge 2.188 e a Angélica 1.895 pontos. Quantos pontos Angélica fica a mais do que Felipe? Então, para isso, você vai fazer o quê? A subtração, né? Para ver a diferença entre o valor do que Felipe possui, tá certo? E do que Angélica possui, tá? Quantos pontos a Angélica fez a menos do que Jorge? Tá? Para isso, nós vamos efetuar a subtração, fazendo exatamente a utilização dos algoritmos. 1.895, que corresponde ao valor da Angélica, menos 1.278, que corresponde ao Felipe. Portanto, a minha diferença será de 617. Aqui ao lado nós temos o valor, né, dos pontos do Jorge menos o valor do ponto da Angélica, que vai me dar a diferença de 293 pontos. E aqui ao lado eu tenho, tá, o valor do Jorge menos o valor do Felipe. Tá? Então eu fiz a comparação entre as quantidades, fazendo exatamente a diferença, que indica a subtração. Portanto, a Angélica fez 617 pontos a mais do que Felipe, bem como a Angélica fez 239 pontos a menos do que Jorge. A diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe foi de 910 pontos, beleza? Então nós temos essa ideia aqui, tá? Para completar o nosso raciocínio a respeito da subtração. Aqui nós temos a quarta ideia. O que é que diz a quarta ideia? Tá? Separar quantidades. Então a professora Juliana tem um pacote com 250 folhas de papel, sulfite, e vai separar 72 folhas para usar em uma aula do sexto ano. Quantas folhas vão sobrar? Né? Para descobrir isso, é necessário fazer o quê? Fazer a subtração do valor total, que é 250, menos 72. Fazendo unidade, dezena e centena, aqui o zero é menor, então fica valendo de 10, menos 2 é 8. Aqui era 5, vai ficar valendo 14, porque o 7 é maior que 5, então vou emprestar 14 menos 7 dá 7. E o meu 2, que estava valendo 2, como eu emprestei, fica valendo de 1. Portanto, o meu valor é igual a 178. Olha aí, 178, beleza? Eu posso fazer decompondo os valores também, tá certo? A diferença de um para o outro é exatamente o quê? A praticidade, a rapidez que o algoritmo usual nos permite, ok? Então, nós temos aqui as ideias de exatamente subtração. E aqui apresentamos duas maneiras de você utilizar o algoritmo, tá? Maneiras diferentes que resultam na mesma resposta, ok? Então fica aquele abraço, não esqueça de dar aquele like, se inscreva no canal e muito obrigado. Até a próxima aula.